Então a minha mensagem tem por tema nesta noite: o anticristo está a caminho. E como subtítulo, como você se preparar para essa volta de Cristo e para o aparecimento ou surgimento desse anticristo. Essa palavra vai iluminar a sua mente, trazer um pouco de entendimento sobre esse aparecimento do anticristo. E você precisa entender que Paulo escreveu aos Tessalonicenses. Isso aqui foi logo uma das suas primeiras cartas. E Paulo, quando estava em Tessalonicenses, nessa cidade chamada Tessalônica, ou seja, Tessalonicenses é o povo que morava em Tessalônica, Paulo tinha pouco tempo nesse lugar, ele já se dedicou ao pouco tempo que ele passou a falar sobre ciência das últimas coisas, sobre volta de Jesus, sobre anticristo. Mas também por que Paulo se debruçou sobre esse tema? Porque haviam falsos mestres e falsos profetas na igreja, ensinando que Jesus já veio e a igreja tinha ficado para trás. Havia gente se passando por apóstolos, dizendo que Paulo era um falso apóstolo, que na verdade Paulo estava ensinando errado. Havia falsos apóstolos, falsos profetas, gente se infiltrando na igreja e, como você leu no texto, até enviando cartas, dizendo que foi Paulo que enviou, usando o nome de Paulo, para dizer que foi Paulo que escreveu para aquelas igrejas para manipular o povo e para conquistar o coração do povo. Eu quero dizer para você que não é diferente dos dias de hoje. Tem pessoas usando de todos os meios para enganar pessoas, para alcançar mais seguidores, para encontrar mais pessoas que curtam seus vídeos, para encontrar pessoas que queiram segui-los e seguir as suas doutrinas. Acontece também nos dias de hoje. Esse já era um problema que Paulo enfrentava desde aquela época. Por isso que Paulo escreveu essa carta aos Tessalonicenses para orientá-los sobre esse problema. E é um assunto extremamente importante, porque Paulo eram pessoas ali praticamente novos convertidos, e Paulo tratou desse assunto sobre o aparecimento do anticristo. Como é que vai se dar isso? Como é que isso vai acontecer? E eu queria que você ficasse com a sua Bíblia aberta até o final da mensagem, porque nós vamos voltar ao texto que a gente leu, e eu vou explicar para você, quase que versículo por versículo, a partir de um estudo feito com um pastor, como eu falei para você, extremamente profundo em Novo Testamento, por ser um tremendo e um grande estudioso da língua grega. Então ele pesquisa palavra por palavra no grego, qual realmente é a intenção que Paulo quis dizer quando ele usou cada palavrinha, para que a gente possa estar aplicando isso para as nossas vidas. Então vamos falar sobre esse aparecimento do anticristo e como é que vai se dar esse acontecimento daqui para frente. No versículo de número 1 e 2, se você está com a sua Bíblia aberta, diz assim: caros irmãos, quanto ao retorno do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, vós suplicamos que não permitais que o vosso modo de crer seja influenciado, nem fiqueis amedrontados por causa de profecia, palavra ou carta atribuídos indevidamente à nossa autoria, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Vamos dar uma pausa por aqui. Paulo está falando, gente, não fiquem preocupados. Se Paulo estivesse escrevendo para a gente, os baianos, ele dizer: baianos, não fiquem avexados, por causa de gente que está dizendo aí que vai tudo se acabar, e até mandando cartas para as igrejas dizendo que fui eu que mandei, mas não foi eu que mandei. Não fique avexado, não fique aperreado, como bom nordestino, mas preste atenção no que eu vou ensinar para vocês, é o que Paulo está dizendo. Então a gente precisa saber que haviam pessoas que haviam se infiltrado para poder tirar a paz das pessoas. Então quando a gente ensina sobre volta de Jesus Cristo, sobre escatologia, se isso te assusta ou te deixa desconfortável, você precisa rever como que está o seu relacionamento com Deus. Porque palavras como essa, quando são pregadas, não é para te assustar, mas para te preparar. E se você não está preparado, você precisa estar preparado para se encontrar com Jesus. Porque Ele vai voltar para arrebatar a sua igreja, e eu creio que este dia está chegando e tem acontecido muitas coisas que comprovam isso. Quem pode dizer amém? Então, como eu falei, haviam falsos profetas na cidade de Tessalônica, e por isso que Paulo escreveu essa carta. Na verdade, Paulo já tinha escrito a primeira carta aos Tessalonicenses, nós estamos lendo agora a segunda. O texto que nós lemos está na segunda. Na primeira carta aos Tessalonicenses, é uma passagem que Paulo vai ensinar: olha, por isso eu peço para vocês, igreja de Tessalônica,
chequem as profecias antes. Vão analisar, por isso que Paulo fala, julgueis a profecia, para saber se a profecia veio realmente da parte de Deus ou não. Julgue quem é essa pessoa que está se dizendo profeta. Quem é essa pessoa que está ensinando doutrina, se está na Bíblia, se está na palavra ou não. Seja uma pessoa inteligente, vá para a Bíblia. Consulte cristãos mais maduros que você, converse com um pastor, tire as dúvidas, mas não caia no conto do vigário, não caia no contos de histórias para enganar, como muitos deles têm feito. Por interesse próprio, talvez para ganharem dinheiro, ganharem mais seguidores, ganharem curtidas, ganharem notoriedade, por interesses escusos. Então, se conecte com a Bíblia, fique ligado na palavra, porque os anos que se vêm pela frente são dias de engano, são dias de operação do erro, de espírito da mentira, são dias que a Bíblia fala que, se possível, enganaria até os escolhidos. Mas eu creio no nome de Jesus, que há uma unção poderosa do Espírito Santo sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família, para blindar a sua mente, o seu coração e a sua casa na sã e santa doutrina da palavra de Deus. Quantos creem, digam amém. Então, existiam pessoas, irmãos, que estavam na cidade de Tessalônica, estavam ensinando falsas doutrinas e estavam enganando o povo. Pessoas estavam se desviando do ensino verdadeiro da palavra, o qual Paulo já havia ensinado através das suas cartas. E havia, como você leu no texto, falsas cartas circulando naquele meio. E hoje a gente precisa entender que nós precisamos ter muito cuidado, como eu já falei, com as redes sociais. Existem muitos canais, existem muitas pessoas ensinando a palavra de Deus sem terem assim uma autoridade para fazê-lo. Muitas pessoas, é como se eu dissesse assim, pessoas que muitas vezes conseguem uma notoriedade nas redes sociais, falando sobre restauração de casamento, enquanto que a sua vida e o seu casamento não é exemplo nenhum. Existem outros falando sobre igrejas, quando que nunca pastoreou igreja nenhuma. Então, existem pessoas se aventurando por vários motivos e a gente precisa ter cuidado no que é que você está baseando a sua fonte de ensino na palavra de Deus. Eu aprendo muito, porque eu sei selecionar o que está sendo ensinado. Eu vou checar quem é a fonte, quem é a pessoa, quantos anos de credibilidade aquela pessoa tem, qual o tipo do ministério que aquela pessoa está envolvida, se realmente é um profeta, se realmente é um apóstolo, se é um pastor de verdade, é um homem de Deus. Então não vá cair em ensinos que é uma pessoa que você não sabe realmente, de fato, quem é e qual o histórico dessa pessoa. Porque foi isso que estava acontecendo nessa igreja. Pessoas acreditando em tudo que é tipo de ensinamentos. E isso tem acontecido. Pode chegar até abalar a fé de um crente que está fiel e firme na igreja. Muitos têm sido abalados na fé. Muitos têm se esfriado na fé por causa desses ensinos falsos que circulam. Muitos têm deixado de congregar por causa de ensinos. Muitos deixam de crer na sã doutrina da palavra porque foram se conectar com pessoas que nem conhecem. E aí estão aprendendo o que não está na Bíblia, não está na palavra. Então ore, leia a sua Bíblia constantemente, peça a revelação a Deus, se apegue à palavra. Surgiu alguma dúvida, anote uma interrogaçãozinha no canto da sua Bíblia, converse com o seu pastor, converse com o líder na igreja, marca para chegar mais cedo no culto, conversa com o irmão, liga para alguém por telefone, mas procure saber do que realmente está acontecendo se você não tem entendimento. Amém, irmãos? Então, a gente sabe que tem muitas pessoas que, se você não tiver cuidado, muitas pessoas poderão ser derrubadas da fé nesses últimos dias. E essa palavra é para fortalecer você, para você ser protegido e guardado na palavra de Deus. Muitas pessoas, é natural do ser humano, elas serem atraídas por duas coisas: medo e sensacionalismo. Medo e sensacionalismo. Então, por isso que muitas pessoas estão aí profetizando muitas coisas, ou falando muitas coisas em nome de Deus, para gerar um medo na vida das pessoas, e tem muito crente sem entender realmente o que está acontecendo. Por isso, julguei oportuno trazer essa palavra, trazer essas informações para vocês. E nesse espírito de medo, de sensacionalismo, aparece muita gente dizendo: eu tenho a resposta, eu vou ensinar para vocês, e acaba conduzindo um grupo de pessoas, e muitas pessoas, e muitas vezes conseguem alcançar muitas pessoas e seguidores, mas não sabemos depois em que fim que vai dar isso. Que são pessoas que não estão próximas realmente para terem um contato, que a Bíblia fala sobre relacionamentos.
como foi ministrado hoje aqui pela manhã, sobre você viver em comunhão com os irmãos, quão bom e quão suave é viver em comunhão, estar na igreja e assim um poder estar ajudando ao outro. Amém? Então, versos 1 e 2 que você leu, Paulo estava advertindo, olha, não fica aperreado, não fica avexado, porque está circulando aí cartas e ensinos, mas não são meus. Não foi eu que ensinei isso. Vamos lá que Paulo está dizendo, eu agora vou ensinar para vocês o que é que vai acontecer, o desenrolar dos fatos. Então a gente vai ler no versículo 3, que diz assim o verso 3, não vos deixe enganar de forma alguma, por ninguém, porquanto, antes daquele dia, virá a apostasia, e então será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Muitas pessoas acham que está se falando aqui, antes daquele dia, sobre arrebatamento, mas aqui Paulo está falando sobre o dia onde vai acontecer o aparecimento desse homem da perdição, do iníquo, que a Bíblia chama o homem da iniquidade ou o iníquo, depende da versão que está aí na sua Bíblia. Aquele que vai aparecer trazendo uma proposta como se ele fosse o Salvador da humanidade, como se ele fosse o Cristo. Então, isso aqui não está falando ainda de arrebatamento, porque fala que antes virá a apostasia, ok? Essa apostasia é uma palavra que sai do grego, significa, foi muito usada no Antigo Testamento, é uma palavra que quer dizer rebelião ou motim. Primeiro vai haver uma rebeldia, pessoas se rebelando contra Deus e contra a palavra de Deus, como a gente já tem observado dos nossos dias. Amém? Pessoas se rebelando contra as coisas que é de Deus, uma rebelião contra a palavra de Deus, nós não aceitamos, propostas tramitando no nosso país e nos países de primeiro mundo, de que a Bíblia está ultrapassada, de que a Bíblia precisa ser revista, de que esses crentes é tudo doido, é tudo fanático, casamento não é bem assim como a Bíblia fala. Então, esses tipos de levantes contra a palavra de Deus e contra a lei de Deus já tem brotado e tem acontecido a grande velocidade. Existem pessoas trabalhando para isso. Na verdade, o grupo que segue por esse caminho politicamente é muito maior e mais forte politicamente do que aqueles que são conservadores, ok? Obviamente que o número de pessoas que são conservadoras é maior em números, mas por não sermos organizados, de não estarmos engajados nessa batalha política, aqueles que é minoria, porém mais organizados, acabam empurrando à força aquilo que muitas vezes aquele mais conservador não está disposto a fazer. Então isso é o que a Bíblia já prevê como uma preparação para o aparecimento do anticristo e para a volta de Jesus. Tudo isso é sinal que Jesus está voltando. Amém, meus irmãos? Então vai ver essa rebelião, quando Paulo está falando aqui que primeiro ele fala que não vos deixe enganar de forma alguma, portanto, antes daquele dia virá a apostasia. Ele está falando que antes de acontecer esse arrebatamento, primeiro vai vir essa apostasia, esse espírito de rebelião contra a palavra de Deus. E o arrebatamento ocorrerá em um momento onde o mundo todo, gente, vai estar passando por um momento muito difícil. É aí onde o arrebatamento da igreja vai acontecer. Um momento muito ruim, muito difícil. No versículo de número 3, como a gente leu, está falando que vai ser revelado essa apostasia. Então será revelado o homem da iniquidade e o filho da perdição. Que homem é esse que será revelado, esse homem da iniquidade? Está falando aqui do anticristo. A palavra revelado aqui é a mesma palavra do que você encontra a palavra apocalipse. No grego, esse revelado é a mesma coisa da palavra apocalipse. Se você pegar apocalipse e você for ler a Bíblia em inglês, apocalipse em inglês chama-se revelation, ou seja, revelação. Então a palavra apocalipse e revelação é a mesma coisa. Então aqui no grego, Paulo usou a mesma palavra. Revelar de apocalipse significa descortinar. Abrir, tirar um manto dos olhos, aí agora as pessoas vão conseguir ver. Porque por enquanto existe uma cortina fechando e ainda não foi revelado quem é. Ok? Mas chegará um momento onde esse homem da iniquidade será revelado. Essa foi a palavrinha que Paulo usou aqui no grego, para dizer que vai chegar um momento onde vai ser descortinado. Ok? Esse apocalipse significa a primeira parte da palavra APO, oculto, selado, e o lipse, a última parte da palavra apocalipse vai ser descortinado, vai ser revelado. E a gente precisa entender que esse filho da perdição vai aparecer, e aqui é onde vai começar
até a sua atuação aqui na terra desse anticristo. Agora, uma parte que me chamou a atenção é que esse filho da perdição, a palavra que Paulo usou aqui, filho da perdição, que a gente, quando vai ler no português, eu não sei se eu trouxe essa informação para vocês que é muito importante. Um dia eu estava conversando com um pastor que é um dos mais influentes no Brasil para estudar Novo Testamento em grego. Cada palavrinha que você lê na sua Bíblia no Novo Testamento, quando você vai pegar o original no grego, ela te dá espaço para você encaixar pelo menos 5 palavras que fazem o mesmo sentido. Então a gente tem que procurar aquela que faz mais sentido. Aí o cara tem que ser muito estudioso para saber o contexto histórico, o momento que Paulo estava falando, se conectar com outro texto, para você achar uma palavra mais fidedigna para o que ele estava dizendo. Então, quando a Bíblia fala de filho da perdição, no original essa palavra aqui, o filho da perdição, é a gente traduzindo para a nossa linguagem, é como se você pegasse um pedaço de carne e você colocasse lá fora da geladeira, deixasse no quintal de casa com o sol, e você voltar no dia seguinte ou 3 dias depois e você vê uma carne apodrecida, totalmente esverdeada ou azulada, cheia de bichos e moscas por cima. O termo que Paulo está dizendo é isso aqui. O cara, o anticristo, vai ser o filho da perdição, onde ele vai ter, se eu posso falar assim, essa unção do mal, para o que ele tocar vai apodrecer e se tornar como ele. Não é aquela questão de tocar fisicamente, é tudo que ele se envolver, ou tudo que ele for fazer, vai gerar essa putrefação, esse apodrecimento. Isso que Paulo está falando, vai ser revelado esse filho da perdição, como uma carne apodrecida, cheia de vermes. E tudo aquilo que ele tocar será danificado. Versículo 4 para a gente ler. Aquele que se opõe e se exalta, esse anticristo, ele é aquele que se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Então preste atenção, o anticristo, quando aparecer, ele não só vai ser anticristão, ou anti o que é de Cristo, ele vai ser contrário, ele vai perseguir tudo que se fala em nome de Deus em qualquer religião. Ele vai vir contra o hinduísmo, contra o budismo, o islamismo, o catolicismo, qualquer religião que existir e que se fale de Deus, ele vai cancelar tudo, vai dizer cancela tudo, porque ele vai exigir adoração única e exclusiva como ele sendo Deus. Ele vai se elevar acima de tudo que se chama Deus aqui nessa terra, de todas as religiões, não só do cristianismo. Então ele não é só anticristo, ele é anti tudo aquilo que se nomeia como Deus. E a Bíblia fala, irmãos, no verso 4, que ele vai assentar no Santo dos Santos e vai exigir adoração. E aqui o negócio começa a ficar sério. É nesse momento onde o judeu vai perceber. Porque a Bíblia fala de que Jesus vieram para os que eram seus, mas os seus não os receberam. Mas todos quantos receberam Jesus, deu-lhes o direito de serem filhos de Deus. Quantos aqui receberam Jesus em seu coração? Você é filho, você é filha de Deus. Aí a Bíblia vai falar que outro virá, Jesus dizer, um impostor virá em meu nome, quem? Um anticristo, dizendo, eu sou o cara que vou resolver o problema de vocês. Vai assinar um tratado de paz com Israel, dizer, eu vou resolver esse problema das guerras. E o judeu vai aceitar esse cara como Cristo. Aí vão se desenrolar 3 anos e meio, onde as coisas vão parecer estar andando bem. Só que quando chegar no início dessa tribulação, na metade, esse anticristo vai assentar-se lá no trono, no Santo dos Santos, no templo que vai ser reconstruído. Você já ouviu falar que o templo, o terceiro templo, está para ser construído, já está praticamente tudo pronto, lá em Jerusalém. Você fala, pastor, mas demora muito. Na época de Salomão levou 40 anos para ser construído. Pois é, mas com a tecnologia que existe hoje, 3 a 4 meses eles conseguem construir tudo. E ele já tem tudo pronto. Ele já tem tudo pronto para construir. Vai ser algo rápido de acontecer. Quando eles reconstruírem um templo, aí o anticristo vai dizer, está liberado, vocês podem cultuar o Deus de vocês aí. Só quando chegar no meio do processo, ele vai dizer, cancela tudo, vai entrar no Santo dos Santos, olha a apostasia, olha a blasfêmia. Ele vai entrar no Santo dos Santos, aquele lugar onde repousava a arca da aliança do Senhor, o lugar quando Jesus morreu,
o véu do templo foi rasgado de cima a baixo para dar acesso, você a ter acesso ao Santo dos Santos. Ele vai adentrar no Santo dos Santos e vai exigir ser adorado como Deus. Aí onde o negócio vai começar a ficar complicado. Esse filho da perdição vai começar agora uma perseguição terrível, quando ele querer ser adorado como Deus. E vocês sabem que já está tudo pronto para a reconstrução desse templo. Esse templo não está pronto, mas é coisa rápida para ser construída lá em Jerusalém. Se a gente ouvir algum sinal como crente de que começou essa reconstrução desse templo, você pode ficar atento que algo de grande magnitude vai acontecer no planeta Terra. Amém, irmãos? Só que a questão que a gente precisa entender, que muitas pessoas acham que quem fala de arrebatamento são pessoas que estão falando de escapismo. Você quer fugir do que vai acontecer e não quer enfrentar. Mas não é isso. A Bíblia fala que a sua igreja será retirada. Assim como o dilúvio que veio sobre a terra, como juízo de Deus, Deus tinha algo preparado e a arca através de Noé para que o seu povo fosse retirado. Então a gente precisa entender que Deus tem algo preparado para mim, Deus tem algo preparado para você, Deus tem algo preparado para a igreja. E a Bíblia, para quem às vezes não acredita, foi influenciado por algum tipo de ensinamento errado anti-arrebatamento, a Bíblia está repleta de arrebatamento. A Bíblia fala que Enoque foi arrebatado, Elias foi arrebatado, Paulo foi levado ao terceiro céu e depois voltou, isso é um tipo de arrebatamento. A Bíblia está repleta de situações. João, na ilha de Pátimos, que escreveu o Apocalipse, foi levado até o céu. Então, se Deus já fez várias vezes, não há dificuldade nenhuma para ele fazer de novo e fazer em atacado, levar a igreja toda a se encontrar com ele nos ares. Porque nós cremos em um Deus poderoso que vai voltar para arrebatar a sua igreja. Quantos creem no arrebatamento, digam amém. A Bíblia está cheia de passagens como essa. E tem gente que gosta de dizer assim também, alguns que vão aí para as redes sociais, dizer que não existe a palavra arrebatamento, mas existe. Uma palavra que é originada, é uma palavra que vem do latim, que chama harpazo. Esse harpazo vem do grego, a palavra que significa captura, rápido ou sequestro. O que é uma captura, um rápido, um sequestro? É o que Jesus vai fazer com a igreja. A igreja vai ser, num piscar de olhos, seremos tirados daqui dessa terra. Amém, irmãos? Outra passagem interessante é que, nessa carta aos Tessalonicenses, Paulo vai falar na primeira carta, não nessa que nós lemos, no capítulo 5, no verso 9, que nós não fomos destinados para a ira de Deus. A igreja não foi destinada a passar por esse momento de ira. Aqueles que não querem andar com Deus, que não fizerem aliança com Deus, vão entrar na tribulação. Mas a igreja não foi destinada para isso. A igreja não foi destinada a entrar nesse momento da ira de Deus. Você encontra isso em primeira carta aos Tessalonicenses 5, versículo 9. No versículo 5 do texto que a gente leu, está dizendo assim, não vos lembrais, Paulo está falando que eu costumava compartilhar convosco acerca desses acontecimentos. Paulo já havia falado várias vezes. Paulo já havia ensinado para essas pessoas sobre essas coisas. E aqui ele estava ensinando mais uma vez, porque as pessoas já estavam enganadas e distorcidas por falsos ensinos. Versículo de número 6, diz assim, no entanto, vós sabeis, e aqui preste atenção que essa parte é importante, vós sabeis, versículo 6, que o que está detendo nesse momento, detendo quem? O anticristo, para que ele seja manifestado no seu devido tempo. Na realidade, o mistério da iniquidade já está em ação, restando tão somente que seja afastado aquele que agora o detém. Verso 6 e o verso 7 que Paulo escreveu sobre o aparecimento do anticristo, Paulo está falando que existe alguma coisa que está detendo. A palavra original que ele usou no grego é que está atrasando, está adiando o aparecimento desse anticristo. E o que é que está atrasando, o que é que está detendo o aparecimento desse anticristo? A igreja primitiva, por passar aquelas perseguições por Roma e pelo Império Romano, eles achavam que eram os senadores lá do Império Romano que estavam impedindo, porque aqueles imperadores romanos tipificavam o anticristo, porque eles perseguiam a igreja. Então eles achavam que era um grupo político que estava impedindo, mas não é. Tem outros que acreditam que quem está impedindo o anticristo de aparecer seja o arcanjo Miguel, porque ele é o arcanjo da batalha, é o arcanjo da luta, é o arcanjo que veio para guerrear ali na luta a batalha travada pelo corpo de Moisés, mas não é o arcanjo Miguel que está detendo. Tem outras pessoas que dizem também que é o Espírito Santo. O Espírito Santo está impedindo, está detendo o anticristo de aparecer. Porém, isso não pode fazer sentido, porque mesmo depois do arrebatamento, que a igreja for tirada, no período dos 7 anos que vai suceder,
o Espírito Santo ainda vai estar aqui, mesmo o anticristo atuando, perseguindo e matando muita gente, o Espírito Santo ainda vai estar convencendo pessoas que ficaram para trás, dando uma segunda chance de arrependimento. Vai ser muito difícil sobreviver. Como é que a pessoa vai conseguir comprar no mercado, numa farmácia, como eu falei no domingo passado, se só entra se tiver a marca da besta. E quem tiver a marca, já perdeu a salvação. Pode ter alguns que vão sobreviver, vão ter que andar no mato, vão ter que se esconder, os que ficaram para trás, os que não subiram no arrebatamento. Então, quero dizer para você, crente, santifique a sua vida, se alinhe com a igreja, porque se você não subir na primeira classe, vai ser complicado. Aí tem gente que fala, pastor, eu vou preferir ficar para a segunda classe. Que Deus tenha misericórdia de você. Ou de quem está pensando assim. Sabe por quê? Se não há praticamente dificuldade para você sair da sua casa, vir para a igreja adorar a Deus, voltar para a sua casa, que garantia você vai ter de adorar a Deus quando você tiver o exército e o governo procurando para matar quem é crente? Como é que você acha que vai conseguir sobreviver? Sem conseguir comprar numa farmácia, no mercado, você tem que andar se escondendo no meio do mato. E se for pego, principalmente nessa segunda parte da tribulação, dos 3 anos e meio finais, quando o anticristo declarar guerra com os cristãos, aí a perseguição vai se tornar ferrenha. Então esse é o momento, igreja. Se preparem para se encontrar com Jesus Cristo, porque Ele está voltando para buscar a sua igreja. Mas a Bíblia fala que vai aparecer esse anticristo, essa figura, o homem da iniquidade. Existe algo que está o detendo, que não é o arcanjo Miguel, não é o Espírito Santo. Porque mesmo depois que a igreja for arrebatada, o Espírito Santo vai estar atuando. Então quem é que está detendo o anticristo de aparecer? Quem detém o anticristo de aparecer, ou de já ter se manifestado na terra, chama-se a igreja de Cristo. A oração dos cristãos e os crentes que estão aqui na terra. Tem filho de Deus aí? São as nossas orações que têm impedido o anticristo de se manifestar. É a igreja que o detém, é a igreja que o impede de aparecer e de ser manifestado. Porque vai ser revelado. A Bíblia fala que somente após esse acontecimento, que acontecimento é esse? O arrebatamento. A igreja é tirada, é arrebatada, é tirada da terra. O texto que você acabou de ler. A Bíblia fala, enquanto aquele que o detém, quem a igreja estiver aqui, ele não pode aparecer. Porque a igreja detém o aparecimento de Cristo. Agora, a palavra que Paulo usou aqui no original é uma coisa sincronizada, como um ensaio sincronizado. A igreja é tirada, o anticristo aparece, é descortinado e é revelado para o mundo quem ele é. Antes disso, não aparece. Por isso que a gente tem que ensinar alguns crentes para não ficar aperreado, avexado, tentando descobrir quem é o anticristo. É possível que ele já esteja aí na televisão dando algum discurso. É bem provável. Existe até uns 2 ou 3 que eu posso dizer para você que são fortes candidatos de ser. Ok? Já existem muitos aí. Porém, só vai ser revelado de fato depois que a igreja for arrebatada que ele vai aparecer. E não adianta você perder seu tempo, ficar gastando energia com isso, que não vai fazer diferença para você. Deixa ele ficar aí, porque ele vai tocar a grande tribulação. Eu quero ter revelação de quem Jesus é na minha vida e procurar ser igual a Jesus todos os dias. Pregar o evangelho, parecer com Jesus e pregar o evangelho da salvação para que o máximo de pessoas possa se encontrar com Jesus no arrebatamento. Mas isso só vai acontecer, o anticristo ser revelado, depois que a igreja for arrebatada. Eu acredito que a igreja é tirada da terra e depois ele vai aparecer. Então, irmãos, a gente sabe que durante muitos períodos da história, muitos foram candidatos ou tipificaram esse anticristo. Da mesma forma que o rei Davi, Moisés, foram figuras que vieram no Antigo Testamento e que tipificavam José do Egito, um tipo de Jesus, apontando para Jesus, a história mostra também os tipos de anticristo, como Hitler, como Stalin. E eu fui saber que, eu acho que no rodapé da minha Bíblia aqui, que quando alguns lugares que Hitler invadia, e quando ele estava tomando posse do lugar, ele botava nas caixas de som para a cidade inteira e anunciava de que o Messias estava chegando. Ou seja, era ele, para trazer agora a paz e a segurança para o lugar. Não se preocupem, nós invadimos, destruímos tudo, mas aqui está chegando agora o Messias que vai trazer a paz e a prosperidade para vocês. E digo a vocês, muitos cristãos daquela época acreditaram na lorota de Hitler. Muitos acreditaram. É um tipo de anticristo, está entendendo? E existem muitos outros.
mas ainda não é o verdadeiro. Que o verdadeiro, eu vi um dia um pastor falar algo interessante, eu guardei. Eu era um novo convertido. O anticristo, quando aparecer, vai fazer esses caras tudo da história mal que você já ouviu falar, Hitler, Stalin, quem quer que seja, parecer criança no jardim de infância, perto da maldade que o anticristo vai operar na terra. Porque a Bíblia fala de um grande momento de dor e tribulação como o mundo nunca viu e nunca verá depois. E eu garanto para você, você não vai querer estar por aqui. Por isso que Apocalipse fala, quem é santo, santifique-se mais ainda, e quem está vivendo a vida bagunçada, decida logo de vez se você quer ir para a bagunça. Porque não vai ser coisa boa quem ficar para trás. Amém, irmãos? Então existem muitas pessoas que são candidatos a anticristo, mas eu quero dizer, é a igreja que está detendo, é a igreja que está retendo o aparecimento. Só a igreja, irmão. Somente após o arrebatamento da igreja é que ele vai aparecer. Amém? Então quero ler com você, preste atenção em uma palavrinha aí muito legal que Paulo usou. Quero ler com vocês versículos 6, 7 e 8 na sequência. Olha só. Preste atenção aí e me acompanha na tua Bíblia. Versos 6, 7 e 8. Paulo está dizendo, no entanto, vós sabeis que o que está detendo nesse momento, para que ele não seja manifestado no seu devido tempo. Na realidade, o mistério da iniquidade já está em ação, restando tão somente que seja afastado aquele que agora o detém. Paulo está falando, só está restando a igreja ser tirada. É a igreja que detém o anticristo aparecer. Quando a igreja for tirada, aí Paulo usou uma palavrinha no versículo 8, ele falou assim, então, fala comigo assim, então, esse então, no grego, Paulo está dizendo assim, depois disso, na sequência dos fatos, de uma forma sincronizada, então, depois que a igreja for tirada, depois que aconteceu o arrebatamento, será plenamente revelado o perverso. Que o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela gloriosa manifestação da sua vinda. Aí aqui a gente fica confuso um pouco. Peraí, Jesus já vai, o cara vai aparecer, ser revelado e Jesus já vai matá-lo pela sua vinda? Aqui já não está falando da vinda de Jesus em arrebatamento. Aqui já está falando da segunda vinda de Jesus em poder e glória. É aquela volta que vai acontecer depois que a igreja for arrebatada. Qual é a sequência? Para você entender a lógica. A igreja é arrebatada, é tirada da terra. O anticristo aparece. E vai fazer uma proposta linda e muita gente vai segui-lo. Começa-se os 7 anos de tribulação. 3 anos e meio iniciais mais tranquilos. Dos 3 anos e meio finais, terrível perseguição. No final dos 7 anos, Jesus volta com a sua igreja, agora o acompanhando, montado no cavalo branco, e a igreja atrás, e vai travar batalha com o anticristo e vai matá-lo pelo sopro da sua boca. Amém, irmãos? Era uma boa hora para você dar glória a Deus. Eu ia ficar animado de saber de que eu quero estar nesse exército que vai voltar para vencer as batalhas do Senhor. Glória a Deus. Então, só depois disso é que ele vai ser revelado. Então a igreja é tirada da terra, as cortinas são liberadas, como se abrisse uma cortina e agora o anticristo aparece, o homem da iniquidade. E ele vai aparecer como uma figura política, trazendo as respostas que o mundo está precisando de segurança e paz. Uma proposta que vai acabar com as guerras, vai acabar com o roubo, com o assalto e com o sequestro. Lembra do que eu falei? O dinheiro todo digital, tudo controlado por ele, uma só moeda no mundo todo, passando pela mão dele, um só exército no mundo inteiro, uma só economia e uma só religião ele vai querer implantar. Porque ele vai querer dizer, eu sou o Cristo. Aquele Cristo que vocês acreditam não tem poder nenhum, é o que ele vai querer dizer. E já existem até discursos preparados. Não, e aqueles crentes que existiam, foi para onde? Foi arrebatado? Não, deixa disso. A ciência comprova que foram naves extraterrestres que apareceram aqui, seres de outros planetas que apareceram e levaram esse povo. E eles ensinam muitas filosofias mundanas que o crente é uma religião, é um povo atrasado. Que o povo cristão é que está impedindo uma nova era de chegar. E para essa nova era vão vir aqui os seres de outros planetas que vai tirar esse povo atrasado e eles vão ficar livres para poder reinar com o Deus deles e o Cristo deles, que é o anticristo. Esse é que é o projeto do diabo. E se o crente não tiver ligado, ele acaba perdendo o fio da meada. Então, irmãos, Jesus está a igreja está sendo preparada para a volta de Jesus e vai aparecer esse anticristo, trazendo proposta de solução para o mundo. Agora, o anticristo,
ele não se revela até o mundo se tornar um lugar e uma terra sem lei. Você já percebeu como o mundo está seguindo para ser essa terra sem lei? Não há lei, não há decência em obediência à palavra de Deus. Porque enquanto houver cristão no planeta Terra e houver igreja, preste atenção, houver conservadorismo, o homem e a mulher que acreditam nos valores judaicos cristãos da Bíblia, de que casamento é um homem e uma mulher, e que acreditam nos valores conservadores, o anticristo não vai poder governar numa situação como essa. Porque as pessoas, até as pessoas mais simples, que não são estudadas, os camponeses, os que vivem nas vilas, são pessoas naturalmente conservadoras. Elas acreditam no princípio da família, nos valores cristãos. O Brasil ainda é um país conservador. Muitos podem até não terem feito ainda uma aliança com Jesus, mas ainda existe uma tradição nossa de respeitar um pai e a mãe, de pedir a bênção para um pai ou para uma mãe. Isso são valores que estão nas Sagradas Escrituras. São valores cristãos. Mas vai chegar uma época daqui para frente, que já está indo bem rápido, que o mundo vai estar totalmente desgovernado e sem lei. Aí o anticristo vai aparecer dizendo, eu vou colocar lei e vou governar sobre isso. E aqui para a gente já ir concluindo. Nesse mundo sem lei, depois que a igreja foi arrebatada, ele vai aparecer. E é um mundo que as pessoas não vão mais obedecer a palavra de Deus, vão trazer as leis deles, o mundo está caminhando rapidamente para isso. E a Bíblia fala em Mateus capítulo 24. Mateus 24 é um capítulo profético onde Jesus falou das últimas coisas. A Bíblia vai falar em Mateus 24 que por causa da multiplicação da maldade, o amor de muitos se esfriaria. Tem muita pessoa já se esfriando no amor, se esfriando na fé, porque o mal tem se multiplicado. E essa falta de lei, essa falta de ensino, de direção, até as igrejas estão carentes. Não está mais se ensinando a verdadeira doutrina da palavra de Deus. As pessoas estão vivendo do jeito que elas querem. E muitos ministérios e igrejas estão vivendo somente com o intuito de que as igrejas sejam cheias e lotadas e que cada uma viva a sua vida do seu jeito. Não há mais pregação sobre arrependimento, não há pregação sobre pecado. Não há mais confronto, não há mais exortação e amor. Não há mais o ensino da lei da palavra de Deus. Por isso que você, irmão, precisa investir tempo para você pregar a palavra de Deus. A igreja está detendo o aparecimento do anticristo. Mas a gente sabe que quando a igreja for tirada, esse Nico vai aparecer com sinais de maldade. E muita maldade vai ser operada nesse mundo para aqueles que ficaram para trás. E a minha oração é para que você, como igreja, você possa estar com Cristo naquele grande dia. No soar da trombeta, você possa se encontrar com o Senhor nos ares. Viva uma vida digna disso. Agora, prestem atenção comigo. Se o mundo que você está vendo hoje, com a igreja aqui no planeta Terra, a gente orando, igrejas fazendo vigílias, campanhas de oração, você já está vendo aí a destruição que está acontecendo. Você já passou para imaginar o planeta sem a igreja? A igreja foi tirada e o anticristo agora chegou. Imagina o que pode acontecer, como é que vai ficar esse mundo sem a igreja, sem poder ter mais isso aqui, reunião, todas as igrejas do mundo fechadas, perseguição. Não vai ter igreja, a igreja vai ser tirada. Lembra do que eu falei, Apocalipse, capítulo 1, 2, 3 e 4, você ouve a palavra igreja. Depois que chega o arrebatamento, capítulo 5 em diante, você já não ouve mais a palavra igreja ser mais mencionada no Apocalipse. A igreja não vai estar mais aqui. Na verdade, essa foi uma canção que a gente tocou hoje aqui no início do louvor, profeticamente. Deus está falando para você, a igreja vai ser tirada da terra e vamos encontrar com o Senhor para sempre. Agora, enquanto isso, temos muito trabalho para fazer. Temos muito trabalho para levar essa palavra de salvação para as pessoas. Amém? Então, quero dizer uma coisa para você, irmão. O que é que detém o anticristo? Não é o arcanjo Miguel, não é nenhum senado político, nem o Espírito Santo. A Bíblia fala que o detém é a igreja. Então, quando você for tentado a falar mal da igreja de Cristo, ou falar mal de igreja A ou B ou C, tenha cuidado, porque a igreja de Cristo aqui na terra, apesar dos defeitos dela, deixa Jesus tratar com a sua noiva, deixa Jesus tratar com a igreja. Porque a igreja, mesmo ela tendo suas manchas, tendo seus defeitos, tendo seus problemas, mas a igreja de Cristo, mesmo assim, ela é muito poderosa na terra. É a igreja de Cristo
que retém o anticristo e impede ele de aparecer e de ter causado uma destruição muito maior na humanidade. É a igreja de Cristo. E no versículo 9, já para a gente encerrar, do versículo 9 ao 11, é os últimos versos. Acompanha comigo aí. Versículo 9. Ora, o aparecimento desse anticristo é de acordo com a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas ilusórias, e com todas as artimanhas e engano provenientes da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. E é por esse motivo que Deus lhe envia uma espécie de poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas decidiram usufruir dos prazeres da injustiça. Amém? Para finalizar e concluir aqui o que Paulo está dizendo aqui. Preste atenção para a gente concluir a mensagem. Paulo está dizendo, eu enviei a verdade. Deus enviou a verdade. Quem é a verdade? Cristo Jesus. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém chega a um Pai se não for através de Jesus. Então o que Paulo está dizendo, olha, Deus é justo. Deus é justiça. Enviou Jesus, os pastores, os profetas, a igreja, os missionários, teve pregação, teve apelo, teve tempo para se arrepender. Não quiseram, não tem problema, a porta da graça vai chegar um momento que vai se fechar, e o que Deus está dizendo é, vocês não querem a mentira? Deus agora vai enviar a operação do erro, está escrito aqui na Bíblia, um espírito sedutor de engano, que só vai agora ensinar mentiras, como? Através do anticristo e do falso profeta. E a multidão maravilhada vai seguir o anticristo, falando, esse é o cara que vai resolver os problemas. Por quê? Deus está dizendo, já que vocês se recusaram a crer na verdade, já que vocês não quiseram, Deus está dizendo, como justo juiz que eu sou, eu vou dar para a humanidade o que elas querem, o que eles estão pedindo. O que é que vocês não querem? A mentira? Então agora vocês vão ter o pai da mentira operando na sua mais pura essência na humanidade, com sinais e prodígios. Aqui a gente não consegue explicar se o anticristo vai ter sinais de milagres que ele vai realizar, ou se vai ser talvez sinais através da tecnologia, através da inteligência artificial, que já está aí operando, robôs que conseguem codificar tudo, saber tudo o que está acontecendo. E já existem festas, irmãos, malignas acontecendo aí. Eu já acompanhei alguns vídeos da internet em alguns países, onde eles chegam no deserto e começam a adorar entidades, e eles começam a colocar aquelas imagens que é projetada no céu, como se fosse uma imagem dançando. Eu esqueci o nome, holograma que chama, não sei. Então é projetado, e você vê ali o principado, a potestade, começa a dançar nos céus, em festas que acontecem no deserto, e uma multidão dançando e adorando. Então, eu não sei se através da tecnologia, mas o anticristo vai aparecer fazendo sinais com que a multidão e o planeta que não tem Jesus vai achar que ele é o Salvador do mundo. Mas na verdade é o anticristo. Mas eu creio que a igreja será tirada, a igreja será arrebatada, a igreja será levada para estar com o Senhor eternamente. Amém? Então, quando o ser humano decide rejeitar a verdade, Deus vai entregar para a humanidade o que eles querem. Você consegue ler isso muito bem na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1. Paulo fala, aquelas pessoas lá decidiram viver isso, viver a promiscuidade, viver a aberração do uso natural, da troca do uso natural do seu corpo. Vocês querem viver o engano? Então Paulo fala, então Deus fala que Deus os entregou a essas paixões. Então vá viver na bagaceira. E o Espírito Santo nem convence mais a mente da pessoa daquilo. Que a pessoa decidiu ser contrária à palavra de Deus. Mas Deus, nesse momento, Deus está clamando à humanidade. Deus tem implorado à humanidade. Se arrependam. O anticristo está a caminho. É o tema da nossa mensagem de hoje. Como que eu me preparo para o arrebatamento, para encontrar com Jesus? Você precisa se arrepender dos seus pecados e fazer uma aliança com Jesus. Você precisa deixar a vida de pecado e fazer uma aliança com Cristo. Talvez você não tenha forças para isso. Mas quando você decide entregar a sua vida a Jesus, o Espírito Santo entra em você e ele te capacita para você seguir a Jesus. Logo que eu aceitei a Jesus no início da minha caminhada cristã,
Ainda tinha algumas coisas que eu ficava meio tentado. Quando aparecia o carnaval da minha cidade, no primeiro ano de crente, eu fiquei meio assim, vou, não vou, atrás do trio. Aí depois eu descobri que atrás do trio só não vai quem já morreu. E eu morri para o mundo e vivi para Cristo. Então lá nunca mais eu fui. Mas o que eu quero dizer é que você entrega a sua vida a Jesus e Jesus vai te santificando. Mas você precisa alinhar a sua vida com Deus. Porque Deus está clamando as pessoas para se arrependerem, crerem na verdade. Porque se você não crer na verdade, o anticristo vai vir com a operação da mentira, com sinais, com prodígios, e muitas pessoas vão seguir e vão perder a sua salvação. Então a gente tem um mundo que rejeitou a Cristo. Imagina, a humanidade rejeitou a Cristo. Depois a igreja é arrebatada, tirada da terra. O que é que vai sobrar? Operação do erro, do engano e da mentira, e Satanás operando para levar muitas pessoas para a perdição. Mas eu creio que o Espírito da verdade estará aqui nessa noite, convencendo pessoas, convencendo mentes e corações, convencendo pessoas da justiça, do pecado e do juízo. Quero convidar você a fechar os seus olhos, que eu quero orar por você nesse momento. Coloque as suas duas mãos no seu coração. Faça a sua oração a Deus. Pai, eu quero te agradecer pela tua palavra nessa noite. Quero te agradecer, Deus, pela bênção que o Senhor tem derramado sobre esta igreja. E nós, como igreja, agora entramos em um momento de batalha espiritual. Se existe alguém aqui, Pai, acreditando em uma mentira que Satanás enganou, que o Senhor possa libertar essa pessoa na noite de hoje. Eu oro para que a partir de hoje esse homem, essa mulher, nunca mais seja enganado pelas mentiras do diabo. E nós te pedimos perdão, Pai, quando nós acreditamos numa mentira, deixamos de estar na igreja, falamos mal da igreja. Nós te pedimos perdão pelos nossos pecados. E eu quero pedir a tua bênção agora, a bênção da salvação. Que o Senhor possa agora tocar nos corações e nas mentes, pois sabemos que o Senhor, Espírito Santo, está aqui nesse lugar. E é o Senhor que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo que vai acontecer na terra. Eu oro agora, Pai, que essa seja uma noite de salvação, uma noite de arrependimento, uma noite de reconciliação, uma noite de restauração. Pai, que o Senhor possa operar salvação. E eu oro também por aqueles que talvez estão em casa agora assistindo essa mensagem, ouvindo essa ministração da palavra. Deus é poderoso para alcançar você aí na sua casa, onde você estiver. Você talvez viajando, ouvindo essa ministração que foi gravada. Você pode aí trabalhando, onde você estiver, fazer uma aliança com Jesus e entregar a sua vida a Cristo hoje e fazer parte do time da igreja que vai morar nos céus eternamente. Pai, eu oro agora pela tua igreja. Eu quero repreender toda a ação do diabo na mente, no coração e na vida das pessoas. Tudo aquilo que prende, tudo aquilo que amarra, o espírito de timidez, do medo, da vergonha, da opinião das outras pessoas. Fortalece esse homem, essa mulher agora no poder do Espírito Santo, para fazer uma aliança com o Senhor e entregarem a vida ao Senhor. Meu querido, enquanto você está orando, permaneça com seus olhos fechados, com a sua cabeça curvada. Faça a sua oração a Deus. Você que é cristão, se santifique na presença de Deus. Mas você que está aqui nessa noite, meu amigo, minha amiga, que quando você ouve falar de anticristo, de arrebatamento, de volta de Cristo, e você ainda não tem certeza da sua salvação, se você sente-se ainda incomodado, você fica com medo desse tipo de pregação, você tem dúvida, você não sabe para onde você vai passar a eternidade, se você é essa pessoa, hoje é a noite de você encerrar esse dilema, entregando a sua vida a Cristo e entrando na arca, que é Jesus Cristo, e assim você estará livre do grande dilúvio que vai vir sobre o planeta Terra. Você estará livre dessa perseguição ferrenha da grande tribulação. E hoje é te oferecida a oportunidade de fazer a sua aliança com Jesus. Hoje é te oferecida a oportunidade de se reconciliar com Cristo. Talvez você já foi crente, já foi membro de uma igreja, mas o diabo usou pessoas ou situações dentro da igreja para te ferir,
para fazer você falar mal da igreja ou odiar a igreja de Cristo. Mas é a igreja de Cristo poderosa que tem impedido o avanço de Satanás e do anticristo aqui na terra. E em espírito de oração, enquanto a igreja ora, eu pergunto: onde é que está a primeira pessoa que gostaria de entregar a sua vida a Jesus Cristo nessa noite? Somente dê um sinal com a sua mão e fale: pastor, eu preciso de Jesus Cristo na minha vida. Pastor, eu quero fazer uma aliança, eu quero entregar a minha vida para Jesus. Eu não sei o que é que vai ser de mim amanhã. Eu não sei o que é que me aguarda amanhã, segunda-feira. Por isso eu quero fazer a minha aliança com Jesus. Ou talvez você já fez a sua aliança, já aceitou Jesus, já foi até batizado. Mas hoje você quer voltar, você quer se reconciliar com a igreja e com Cristo. Se você é essa pessoa, dá um sinal com a sua mão. Onde é que está a primeira pessoa que quer fazer uma aliança com Jesus? Pastor, eu quero entregar minha vida a Cristo. Eu entendi a pregação. Eu quero entregar a minha vida a Jesus. Eu quero me reconciliar com Jesus. Eu quero fazer uma aliança com Ele. Eu quero que o meu nome seja escrito no livro da vida, conforme está escrito na Bíblia. Pois a palavra diz que todo aquele que confessa a Cristo publicamente, o seu Jesus também te confessará nos céus diante dos anjos. E todo aquele que o negar publicamente, Jesus também o negará nos céus diante dos anjos. Existe aqui a primeira pessoa. Já quero orar por alguém que queira entregar a sua vida a Jesus, reconciliar-se com Cristo, fazer uma aliança ou renovar a sua aliança com Jesus. Dá um sinal, levante a sua mão, depois você pode baixar. Existe alguém aqui na noite de hoje, enquanto a igreja está orando por você? Eu bem sei como é que funciona esse momento, sabe por quê? Já houve um dia, eu não lembro o ano, onde eu estava em uma pequena igreja no interior de São Paulo. E o pastor fazia o apelo e eu não tinha entregado a minha vida a Jesus ainda. Eu sabia como era que eu estava me sentindo naquela cadeira. Como que o diabo prende, ele segura a sua perna, ele segura a sua mão, ele coloca mentiras na sua mente, no seu coração. Ele faz você acreditar em um monte de mentira. Seu coração começa a palpitar. Você começa a pensar coisas. O inimigo começa a te distrair, a colocar vozes. Mas eu quero dizer, meu amigo, minha amiga, no momento que você decide pela fé que Jesus é o teu Senhor e teu Salvador, você está destruindo há muitos demônios que há anos vêm talvez perseguindo a sua vida. O diabo que vem para roubar, para matar e para destruir. E com esse entendimento eu pergunto: tem alguém que gostaria de fazer a sua aliança ou renovar a aliança com Jesus? Tem alguém? Levante a sua mão que eu quero orar. Você pode baixar, minha filha, pode baixar. Deus abençoe. Tem alguém? Existe aqui a segunda pessoa. Eu não estou perguntando se você é crente ou se você já foi de alguma igreja. Mas se você não tem certeza da sua salvação ainda, a sua chance é hoje. A Bíblia fala: se você ouvir a voz de Deus hoje, não endureça o seu coração. Onde é que está a segunda pessoa aqui que quer fazer a sua aliança? Já encontramos ali, tem a segunda pessoa. Pode baixar a mão, meu amigo, pode baixar a mão. Porventura existe aqui uma terceira pessoa que reconhece: pastor, eu não quero ficar para trás, eu quero subir junto com a igreja. Eu acredito no que o Senhor falou aí na frente. Eu acredito no que foi pregado aqui, no que Paulo falou aqui em Tessalonicenses. Eu acredito na Bíblia. Eu acredito que Jesus vai voltar. E eu quero fazer parte da equipe que vai morar no céu. Eu quero ser igreja de Jesus. Porventura tem aqui a terceira pessoa. Eu quero orar por você agora. Existe alguém? Dá um sinal assim com a sua mão. Tem alguém? Deus abençoe, minha irmã. Pode baixar a mão. Estou fazendo aliança ou renovando a aliança com Jesus. É um momento de batalha espiritual. Mas é um momento que quando você levanta a sua mão, os demônios saem fugindo. Os demônios saem fugindo da sua vida, da sua casa, da sua família, pois ele não tem mais autoridade sobre você. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei.
buscar, e com Ele eu irei. Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem me buscar. Pedi à igreja para se colocar de pé. Se você puder vir à frente com essa pessoa que levantou a mão, se algum crente da igreja Gera Vida ou algum amigo, familiar que trouxe essa pessoa puder vir aqui, eu queria orar a oração da fé, a oração da salvação. Ou se você não levantou a mão, mas gostaria de vir receber a oração, eu quero orar por você que quer fazer uma aliança com Jesus. Saia do seu lugar. Deus abençoe, meu irmão. O céu vai aparecer e todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Mas a igreja será arrebatada no piscar de olhos. Acontecerá. Mas a igreja será arrebatada no piscar de olhos. Acontecerá. Mas a igreja será arrebatada no piscar de olhos. Acontecerá. Mas a igreja será arrebatada No piscar de olhos. acontecerá. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos. Acontecerá. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos. Acontecerá. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos. Acontecerá. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos. Acontecerá. Toda a igreja, levante as mãos para o alto. E aquelas pessoas que estão aqui na frente, orem comigo assim: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e preciso do Senhor na minha vida. Meu Pai, na noite de hoje, eu te entrego a minha vida, meu passado, meu presente e o meu futuro. Meu Pai, obrigado por me receber como teu filho nessa noite. Escreve o meu nome no livro da vida, para que jamais se apague. Pai, obrigado por me salvar e me receber como teu filho nessa noite. Amém? A igreja estenda as mãos mais uma vez. Eu quero orar por vocês agora juntamente com a igreja. Pai, aqui estão teus filhos e filhas que fizeram aliança com o Senhor. Entra nesses corações agora, Espírito Santo. Esse homem, essa mulher, essa pessoa jamais seja a mesma a partir de hoje. A partir de agora eles são filhos do Senhor. São filhas. Coloca no coração deles um desejo de ler a tua palavra, de buscar a tua palavra, de se aproximar da tua casa. Que eles sejam alimentados, discipulados e cuidados aqui nesta igreja, onde o Senhor os levarem a congregar. Abençoa cada um dos teus filhos agora, para que se tornem discípulos do Senhor, Pai.
Escreve o nome deles no livro da vida, conforme a decisão que eles fizeram, conforme a tua palavra. Transforma a mente e o coração deles para sempre. E a igreja que crer diz: dá um aplauso ao Senhor pela vida deles, amém? Glória a Deus. Eu não sei se o pessoal já pegou, já deu tempo de pegar o nome. Fica aqui na frente que a gente quer saber quem é vocês. A gente precisa pegar o nome de vocês para poder a gente depois entrar num processo de discipulado. Em nome de Jesus. Fica aí mesmo que eu já estou encerrando. Em nome de Jesus. Quantos foram abençoados na noite de hoje, digo amém. O pessoal do louvor aí está preparado para a gente ministrar aquela canção. Em nome de Jesus. Irmão Agostinho, Deus lhe abençoe. Feliz aniversário. O Pai abençoe o meu irmão Agostinho ali atrás, que completou aniversário essa semana. Se tem mais algum aniversariante aqui, Pai, prospera com toda sorte de bênçãos, os aniversariantes desse mês, os aniversariantes dessa semana, Pai. Prospera o meu irmão, a sua família, com toda sorte de bênçãos em Cristo Jesus. Nós, como igreja, declaramos bênção sobre os aniversariantes da semana em nome de Jesus. E aquele que crer diz: Jesus é bom, Jesus é maravilhoso. Amém, meus irmãos? Quantos foram abençoados na noite de hoje, digam amém. Você pode dizer glória a Deus. Quarta-feira, 19 horas, nós temos a ministração da palavra, nosso culto de meio de semana, quarta-feira. Coisas poderosas têm acontecido aqui nesse lugar. E no domingo, 9 da manhã e 18 horas, nós temos nosso culto de celebração. Primeiro domingo do mês de março, agora ceia às 9 da manhã. E nós vamos confirmar nas redes sociais, provavelmente, o nosso culto das 17 horas com ceia também. 9 e 17. Quando a igreja começar a operar 2 cultos, será a ceia no primeiro culto das 9 da manhã e no segundo culto de 5 da tarde. No culto das 19 horas, nós não faremos a ceia, apenas nos das 17 horas e 9 da manhã. Amém, irmãos? Quando foram abençoados, digam glória a Deus. Amém. Tem alguma cantina funcionando aí? O pessoal sabe me dizer? Não? Glória a Deus. Quando eu crescer, eu vou querer trabalhar na cantina, que fica 3 meses de férias, de folga. Glória a Deus, Jesus é bom. Pai, abençoa o teu povo. Dá-nos uma semana de paz, uma semana de vitória. Pai, o teu povo é abençoado ao entrar e ao sair, ao comprar e ao vender na cidade ou no campo. Pai, leva-nos em paz para as nossas casas. Dá-nos uma semana de paz e de vitória. Desfaz todo espírito de acidente.